Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa das disparidades militares mais impressionantes do mundo. É uma história clássica, sabe? Tipo Davi contra Golias, só que com mísseis hipersônicos e guerra cibernética. De um lado, uma superpotência com um orçamento de defesa que é maior que a economia de muitos países. E do outro, uma nação que aposta tudo na sua capacidade de resistir, de transformar uma possível invasão num verdadeiro pesadelo logístico. Fica com a gente para a gente analisar os números, a tecnologia e as estratégias por trás desse confronto tão desigual. Para a gente entender a dimensão real desse confronto, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para o nosso Golias. E olha, não estamos falando só de um exército grande, estamos falando de uma máquina de guerra que não tem precedente na história da humanidade, com um alcance que é literalmente global. Vamos ver o que isso significa em números. Olha só isso. Essa é a base de todo o poderio americano. Dinheiro, muito dinheiro. Estamos falando de 901 bilhões de dólares, quase 1 trilhão, para um único ano fiscal, o de 2025-2026. Para colocar isso em perspectiva, esse valor sozinho é 40% de todos os gastos militares do planeta inteiro somados. Essa grana toda não financia apenas um exército, ela financia um domínio tecnológico e uma capacidade de projetar poder que redefine o que é ser uma superpotência. E aqui a gente vê como esse orçamento gigantesco se traduz em domínio nos céus. A frota total, com mais de 13 mil aeronaves, já impressiona, mas o detalhe é que faz a diferença. São 1.854 caças de combate, incluindo máquinas como o F-22 Raptor e o F-35, que são praticamente invisíveis aos radares inimigos. E ainda tem os 904 helicópteros de ataque, como o Apache, que são basicamente tanques de guerra voadores, capazes de dizimar forças em terra. Juntos, eles garantem que em qualquer conflito, o céu pertence aos Estados Unidos. Mas esse domínio não vem só da quantidade. A tecnologia de ponta é o que realmente muda o jogo. Armas hipersônicas, como esse AGM-183 ARW, simplesmente quebram as regras. Pensa comigo, um míssil viajando a mais de 6.000 km por hora. Isso quer dizer que ele pode atingir um alvo a centenas de quilômetros em questão de minutos, muito antes que o inimigo sequer tenha tempo de reagir. Os sistemas de defesa que existem hoje, eles simplesmente não foram feitos para parar uma ameaça tão rápida. Essa capacidade de levar a guerra para qualquer lugar do mundo talvez seja a característica mais marcante dos militares americanos. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Os 11 porta-aviões são, na prática, territórios soberanos flutuantes. Cada um deles carrega uma força aérea que sozinha é mais poderosa que a de muitos países. Enquanto isso, lá no fundo do mar, 66 submarinos, muitos deles nucleares, patrulham em silêncio, garantindo um domínio invisível, mas absoluto das profundezas. Ok, já estabelecemos a escala do Golias. Agora é hora de conhecer o Davi. E quando a gente coloca os números lado a lado, a palavra abismo começa a fazer todo sentido. Se preparem porque a disparidade é ainda maior do que a gente costuma imaginar. No combate em terra, os números falam por si. Mais de 10 vezes a quantidade de soldados ativos. Quase 27 vezes mais tanques de batalha. Mas olhem só essa linha aqui, a de veículos blindados. São quase 400 mil para os Estados Unidos contra pouco mais de 440 para a Venezuela. É uma diferença de quase 1.000 para 1. Isso já mostra tudo. Uma doutrina de guerra totalmente mecanizada contra uma força que é focada puramente na defesa do próprio território. Nos céus, a batalha seria decidida muito, mas muito rápido. A diferença de mais de 57 vezes no número de aeronaves é simplesmente impossível de superar. A previsão dos analistas de que a superioridade aérea seria estabelecida em horas ou dias significa que desde o comecinho de qualquer conflito, as forças terrestres venezuelanas estariam completamente expostas a ataques aéreos sem nenhuma cobertura. E no domínio naval, a questão não é só de números, é de filosofia. A Marinha do ZEUA, com seus grupos de porta-aviões, é projetada para levar a guerra a qualquer lugar do globo. Já a Marinha venezuelana, em contraste, existe para uma única coisa: defender suas próprias águas. Seus 2 submarinos são uma ameaça localizada ali na costa e não uma ferramenta para projetar poder pelo mundo. Pessoal, uma pausa rápida. Se vocês estão achando essa análise de poder militar interessante, por favor, não esqueçam de compartilhar o canal e dar aquele like, porque ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo mais detalhado. E tudo isso nos leva à pergunta central, né? Com números tão esmagadoramente desfavoráveis, a rendição parece a única opção lógica. Mas não é. Então, como uma nação sitiada, encurralada se defende? Como se luta uma guerra que no papel você não pode vencer? A resposta está em mudar completamente as regras do jogo. E é aqui que a gente entra no coração da estratégia do Davi, a famosa guerra assimétrica.
O objetivo aqui não é derrotar o Golias em campo aberto, isso seria suicídio, claro. O objetivo é outro. É fazer com que cada passo que o invasor dê em seu território seja pago com muito sangue e muitos recursos. A meta é transformar o que seria uma invasão rápida em um atoleiro, uma guerra longa e insustentável progressão. E olha, essa estratégia não é bem uma escolha, sabe? É uma imposição da realidade econômica. Um país com reservas financeiras mínimas e uma dívida externa gigantesca não pode se dar ao luxo de sair comprando tanques e caças modernos, muito menos de bancar uma guerra convencional longa. A crise econômica força a Venezuela a ser criativa, a adotar táticas de baixo custo, mas que causem um alto impacto. Essa é a chamada doutrina do porco-espinho em ação. Os sistemas S-300 criam uma espécie de bolha de proteção contra ataques aéreos de alta altitude. Os Manpads, que são mísseis antiaéreos portáteis que um único soldado pode disparar do ombro, criam uma ameaça constante para helicópteros e aviões voando baixo. Mas o verdadeiro veneno está no plano de guerrilha, armar milhões de civis para criar uma insurgência que um exército convencional teria uma dificuldade imensa para erradicar. E para completar, drones de aliados como o Irã fornecem os olhos para essa força de resistência. Até agora, a gente falou de tanques, aviões e navios. Mas o campo de batalha moderno tem outros dois domínios que são cruciais: o ciberespaço e o espaço sideral. E é aqui que a distância entre o Golias e o Davi se torna um verdadeiro cânion. As Forças Armadas dos US operam numa rede integrada que conecta satélites a soldados no terreno em tempo real. Isso é a tal da guerra multidomínio. A Venezuela, focada na defesa do seu território, simplesmente não tem essa capacidade. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a rede elétrica, as comunicações, os sistemas bancários e até mesmo o comando militar da Venezuela poderiam ser completamente desativados por um cyberataque antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. De um lado, a gente tem um exército que investe pesado em inteligência artificial, armas de energia dirigida e drones autônomos. Do outro, uma força que depende de equipamentos da era soviética, como os tanques T-72 e os caças Su-30, cuja manutenção já é um desafio gigantesco por causa das sanções. É um contraste gritante entre o futuro da guerra e o passado. Depois de analisar todos esses números, todas essas tecnologias, a gente chega à conclusão. O que essa realidade de poder realmente significa no grande tabuleiro de xadrez da geopolítica global. E no final, o que essa comparação nos mostra não é bem uma competição, mas um abismo que não dá para atravessar. De um lado, o poder de moldar o mundo. Do outro, a luta pela simples sobrevivência. Em um confronto assim, a pergunta quem venceria é quase irrelevante. A verdadeira questão, aquela que os estrategistas dos dois lados precisam responder é a que custo? Porque no mundo de poder assimétrico, até uma vitória pode acabar saindo cara demais. E agora a gente quer saber o que vocês pensam. A defesa simétrica, essa estratégia do porco-espinho, é realmente uma tática viável para nações menores se defenderem contra superpotências? Ou é só um jeito de garantir uma derrota mais lenta e dolorosa, adiando o inevitável? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários.